Meu nome é Nora Elis. Eu tinha 32 anos na noite em que abri os olhos sob uma fileira de luzes fluorescentes e percebi que não estava andando, nem sendo amparada por alguém. Eu estava deitada de costas, sendo levada em uma maca hospitalar que fazia barulho enquanto corria pelo corredor. As luzes no teto passavam tão rápido que pareciam formar uma única faixa branca diante dos meus olhos. Eu ouvia passos apressados ao meu redor, vozes dizendo números que eu não conseguia entender e alguém repetindo sem parar para que eu permanecesse acordada. Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas minha garganta só conseguiu soltar uma respiração fraca e quase imperceptível. Meu corpo inteiro parecia congelado. Não era aquele frio comum que faz a gente tremer. Era uma sensação muito mais profunda, como se toda a minha energia tivesse sido arrancada de dentro de mim. No meio daquela confusão, reconheci a voz do meu marido, Caleb. Nora, eu estou aqui. Eu estou com você. Ele parecia desesperado. E isso me assustou ainda mais, porque Caleb nunca foi alguém que perdia o controle facilmente. Ele trabalhava consertando sistemas elétricos e, nas situações mais perigosas, quando alarmes disparavam ou equipamentos falhavam, ele sempre ficava mais calmo e concentrado. Mas naquela noite, sua voz estava tremendo. Eu tentei virar o rosto na direção dele, mas uma dor intensa atravessou o lado esquerdo da minha barriga. Logo depois, uma onda de tontura tomou conta de mim e por alguns segundos o corredor simplesmente desapareceu. Quando consegui enxergar novamente, uma enfermeira estava inclinada sobre mim. Ela afastou o cobertor, conferiu a pulseira de identificação presa ao meu pulso e olhou para o horário de alta impresso nos documentos. Na mesma hora, sua expressão mudou. Ela comparou a pulseira com os papéis que Caleb segurava nas mãos e depois olhou para as pessoas que corriam ao lado da maca. Então gritou: "Quem mandou vocês levarem ela para casa desse jeito?" Ninguém respondeu. A maca continuou avançando pelo corredor. Eu ouvi alguém pedindo bolsas de sangue, outra pessoa solicitando um ultrassom e chamando a equipe cirúrgica obstétrica. Caleb apertava minha mão, mas eu mal conseguia sentir seus dedos. A pergunta daquela enfermeira ficou ecoando na minha cabeça enquanto eu era levada para dentro do hospital. Quem tinha decidido que eu estava bem para ir embora? Por que tinham me mandado para casa? E o que estava acontecendo dentro do meu corpo durante aquelas horas em que eu apenas tentei seguir as orientações que recebi? Antes de contar como fui parar naquela maca, quero pedir que você se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe seu like. Se você já sentiu que havia algo errado, mesmo quando todos ao seu redor diziam que era apenas impressão sua, essa história é para você. Para entender por que aquela pergunta da enfermeira me deixou tão assustada, precisamos voltar 9 horas no tempo, quando eu ainda estava de pé, trabalhando e tentando convencer a mim mesma de que aquela dor não era nada grave. Eu era orientadora escolar em uma escola de ensino fundamental na cidade de Lakeshore, Ohio. A maior parte dos meus dias era dedicada a ajudar crianças a dizerem coisas que elas tinham medo de contar aos adultos. Naquela tarde, eu estava sentada com uma aluna do 7º ano que estava enfrentando dificuldades em uma matéria. Durante vários minutos, ela insistiu que estava tudo bem, até finalmente admitir que se sentia sobrecarregada e com medo de decepcionar os pais. Eu disse a ela que pedir ajuda não fazia dela uma pessoa problemática. Expliquei que uma dor ou um problema não deixava de ser real apenas porque outras pessoas não conseguiam perceber. Eu acreditava em cada palavra que dizia para ela. O problema era que eu era péssima em aplicar esse mesmo conselho à minha própria vida. Aquela dor havia começado antes do almoço, como uma pressão incômoda na parte inferior esquerda da minha pelve. Era desconfortável, mas ainda não parecia algo urgente. Pensei que talvez minha menstruação estivesse atrasada e tentei ignorar o desconforto, acreditando que passaria sozinho. Quando terminei a conversa com aquela aluna, a sensação de aperto já tinha se transformado em uma dor aguda e bem localizada. Fiquei sozinha na minha sala depois que ela saiu e coloquei a mão sobre o lado esquerdo do meu corpo, tentando entender o que estava acontecendo. Por alguns segundos, a dor diminuiu, mas logo voltou com tanta intensidade que precisei me curvar para frente. Peguei o celular e abri o aplicativo de anotações. 13h47, dor forte na parte inferior esquerda. Eu tinha o hábito de registrar as coisas quando me sentia insegura. Colocar os fatos no papel me ajudava a não agir apenas pela emoção, e quando eu parecia mais racional, sentia que as pessoas acreditavam mais em mim.
Quando me levantei, senti o ambiente girar levemente. Segurei na borda da mesa e esperei aquela sensação passar. Então acrescentei outra anotação: 13h52, tontura ao ficar em pé. Naquela manhã, eu também havia percebido um pequeno sangramento. Era mais leve do que uma menstruação normal, mas tentei me convencer de que ciclos irregulares aconteciam. Eu e Caleb estávamos tentando ter um filho há 14 meses, e esse período tinha me ensinado a não criar expectativas com cada pequena mudança no meu corpo. Uma semana antes, eu tinha feito mais um teste de gravidez em casa. O resultado havia sido negativo. Depois de tantas esperanças frustradas, nenhum de nós queria acreditar que um atraso menstrual significava uma boa notícia. Eu terminei o expediente porque era isso que eu sempre fazia. Eu confiava que os profissionais saberiam juntar as informações e entender o que estava acontecendo melhor do que eu conseguiria sozinha. Eu estava acostumada a confiar nos especialistas. Afinal, eu passava meus dias dizendo aos meus alunos que eles deveriam procurar ajuda quando algo parecia errado. Chegamos ao hospital e esperamos por quase 2 horas. Durante aquele tempo, a dor mudou várias vezes. Em alguns momentos, ela ficava tão intensa que eu precisava apertar a mão de Caleb com força. Em outros, diminuía e se transformava apenas em uma pressão constante e desconfortável. Caleb perguntava repetidamente se deveria voltar para a mesa de atendimento dele e resolver algumas coisas do trabalho. Eu sempre respondia para ele ficar. Ao nosso redor, havia pessoas claramente precisando de ajuda. Eu não queria parecer alguém que achava que o próprio sofrimento era mais importante que o dos outros. Quando finalmente chamaram meu nome, uma assistente nos levou para uma pequena área de atendimento separada por cortinas. Ela verificou meus sinais vitais novamente e saiu. Alguns minutos depois, o Dr. Eva Mercer entrou. Mais tarde, eu descobriria muitas coisas sobre ele através de documentos, avaliações e reuniões. Mas naquela noite, tudo o que eu sabia era que ele parecia cansado e estava se movimentando com muita pressa. Ele ficou próximo ao pé da cama e analisou as informações na tela. Perguntou quando a dor havia começado. Eu expliquei. Perguntou se eu tinha tido vômitos ou febre. Respondi que não. Depois perguntou sobre minha última menstruação. Contei sobre o sangramento leve e sobre o teste de gravidez negativo. Ele pressionou rapidamente algumas áreas do meu abdômen. Quando reagi ao toque no lado esquerdo, ele pediu que eu relaxasse os músculos. Eu tentei, mas a dor continuou. Comentei que quase tinha caído quando me levantei no trabalho. Ele olhou para o monitor e disse que minha pressão estava dentro do aceitável. Falei também sobre uma dor no ombro que havia aparecido naquele dia. Ele sugeriu que talvez eu tivesse dormido em uma posição desconfortável. Cada sintoma recebeu uma explicação separada e aparentemente simples. Nenhum deles foi analisado como parte de um problema maior. Eu sei que parece estranho dizer isso, mas alguma coisa está errada, falei. A expressão do Dr. Mercer mudou. Não parecia preocupação. Parecia mais impaciência. O setor estava lotado. Eu conseguia ouvir funcionários chamando pacientes do lado de fora da cortina, pedidos de novos quartos e movimentação constante pelo corredor. Outra pessoa havia chegado de ambulância. Cada minuto de atraso significava mais dificuldades para outra pessoa que precisava de atendimento. Aquelas pressões eram reais. Mas os meus sintomas também eram. O Dr. Mercer explicou que, na opinião dele, a dor provavelmente era causada por cólicas menstruais junto com desidratação e ansiedade. Disse que o fato de a dor ter diminuído enquanto eu esperava era um sinal positivo. Eu olhei para Caleb, esperando encontrar alguma resposta no rosto dele. Mas ele parecia tão confuso quanto eu. Havia preocupação no rosto dele, mas também um certo alívio. Caleb queria acreditar na explicação daquele médico tanto quanto eu queria. Nós dois queríamos desesperadamente que fosse apenas algo simples, algo que pudesse ser resolvido com descanso e alguns cuidados básicos. Não deveríamos ter certeza de que eu não estou grávida? Perguntei. O Dr. Mercer olhou novamente para a tela. Ele disse que, por causa do teste de gravidez negativo que eu havia feito em casa recentemente, a possibilidade de uma gravidez era pequena e que, pelos sinais apresentados, não havia motivo para exames de emergência mais detalhados. Nenhum teste de gravidez foi solicitado. Nenhum ultrassom foi realizado.
Minha tontura e a sensibilidade no lado esquerdo do abdômen não foram avaliadas novamente de forma significativa. Mas naquele momento, eu não sabia quais exames deveriam ter sido feitos. Eu apenas sabia que meu corpo continuava tentando me dizer que algo estava errado. E, durante horas, eu havia tentado convencer a mim mesma de que não deveria confiar nessa sensação. Uma funcionária trouxe os documentos de alta. O diagnóstico registrado era simples: cólicas menstruais e desidratação. As orientações diziam para descansar, beber bastante líquido e tomar medicamentos comuns para a dor. Também havia uma recomendação para retornar ao hospital caso os sintomas piorassem consideravelmente. O Dr. Mercer ficou próximo à abertura da cortina enquanto eu fazia uma última pergunta. Essa fraqueza realmente não preocupa o senhor? Ele mal levantou os olhos. Não é nada. Vá para casa e descanse. A segurança na voz dele fez com que continuar insistindo parecesse exagerado. Caleb me ajudou a levantar da cama. Esperei alguns segundos até sentir que o chão estava firme, coloquei meu casaco e peguei os papéis da alta. A pulseira do hospital ainda permanecia presa ao meu pulso. Enquanto caminhávamos em direção à saída, a dor voltou. Mais forte do que antes. Mesmo assim, continuei andando, porque o médico tinha me examinado e afirmado que eu estava segura para ir embora. As portas automáticas se abriram e o ar frio da noite tocou meu rosto. Lembro de olhar para trás, para aquele hospital, tentando entender por que eu ainda sentia medo. Então as portas se fecharam atrás de nós. Aquela foi a última vez que caminhei sozinha naquela noite. Caleb dirigiu de volta para casa com uma mão no volante e a outra próxima ao console central, como se precisasse estar pronto para me segurar a qualquer momento. Mesmo sentada ao lado dele, quase não conversamos. A explicação do médico tinha nos dado exatamente aquilo que nós dois queríamos, uma razão para parar de sentir medo. Encostei a cabeça na janela e tentei aceitar aquilo. Cólicas menstruais. Desidratação. Ansiedade. Eram palavras comuns. Palavras que pareciam seguras. Mas a dor no lado esquerdo do meu corpo já não parecia algo normal. Cada buraco na estrada fazia uma pressão intensa atravessar meu abdômen. A dor no ombro também estava piorando, e eu comecei a sentir uma falta de ar estranha. Caleb olhou para mim. Quer que eu volte? Naquele momento, imaginei nós dois entrando novamente pelas portas do hospital e dizendo que eu ainda não estava bem, mesmo depois de um médico já ter me avaliado. O que eu diria que não tinha dito antes? E se o Dr. Mercer me visse novamente e achasse que eu estava apenas confirmando a ideia de que era ansiedade? Não, respondi. Ele disse para eu descansar. Chegamos em casa pouco depois das 9 da noite. Caleb me ajudou a subir e me colocou no sofá com água, remédio para a dor e um cobertor. Deixei os documentos da alta sobre a mesa de centro, em um lugar onde eu pudesse vê-los. Eles deveriam ter me tranquilizado. Mas, em vez disso, eu continuava lendo a mesma frase: procure atendimento novamente caso os sintomas piorem consideravelmente. Eu não sabia qual era o limite. Não sabia o quanto eu precisava piorar antes de ter permissão para questionar a decisão de um médico. Por alguns minutos, a dor diminuiu. Eu disse a Caleb que talvez o remédio estivesse começando a fazer efeito. Ele sentou ao meu lado, mas continuava observando meu rosto, como se procurasse algum sinal que eu não estava percebendo. Peguei meu celular e abri novamente minhas anotações. 21h24, em casa. Dor temporariamente mais fraca. Ainda me sinto fraca. Caleb leu a tela por cima do meu ombro. Por que você está anotando tudo? Porque eu não quero explicar errado se precisarmos voltar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Você não explicou errado da primeira vez. Olhei para ele. Durante o caminho de volta, Caleb queria acreditar na avaliação do Dr. Mercer. Mas agora que estávamos sozinhos em casa, a confiança que ele tinha emprestado daquela certeza médica começava lentamente a desaparecer. Às 22 horas, eu já não conseguia encontrar nenhuma posição confortável. Deitada, a pressão na minha barriga parecia aumentar. Sentada, a tontura fazia o quarto inteiro girar. Quando tentei levantar para ir ao banheiro, minhas pernas tremeram tanto que Caleb precisou me segurar. O mais estranho era que ainda havia apenas um pequeno sangramento. Aquilo me confundia.
Eu imaginava que algo realmente grave deixaria algum sinal evidente. Eu não sabia que o maior perigo podia estar acontecendo em um lugar onde nenhum de nós conseguia enxergar. Caleb queria ligar para o hospital. Eu tentei impedir. Eles vão dizer a mesma coisa de novo. Você quase caiu. Você estava tonta lá também. Ele sabia disso. E no momento em que falou aquelas palavras, a pergunta que nós dois estávamos evitando ficou evidente. Se o Dr. Mercer sabia que eu estava tonta e com dor, por que tinha permitido que eu fosse para casa? Nenhum de nós tinha uma resposta. Às 22h41, fiz mais uma anotação no celular. Dor piorou. Ombro doendo. Quase caí novamente. Minhas mãos tremiam tanto que precisei corrigir vários erros de digitação. Caleb trouxe outro copo de água. Consegui dar apenas 2 pequenos goles antes que a náusea me obrigasse a parar. Ele se abaixou ao lado do sofá. Nós vamos voltar para o hospital. Balancei a cabeça. O simples movimento fez uma nova onda de tontura passar pelo meu corpo. Espera mais um pouco. Talvez o remédio ainda faça efeito. Nora, você mal consegue ficar sentada. Ele respirou fundo. Eu não me importo mais com o que aquele médico disse. Mas eu me importava. Essa era a parte mais difícil de explicar depois. Eu estava com medo, mas também sentia vergonha de admitir esse medo. O médico tinha olhado para mim e decidido que não era uma emergência. Voltar ao hospital parecia como admitir que eu não sabia diferenciar um desconforto comum de algo perigoso. Eu sempre fui ensinada a respeitar especialistas. Em algum momento, acabei confundindo respeito com simplesmente aceitar tudo sem questionar. Pouco antes da meia-noite, algo mudou. Até aquele momento, a dor estava concentrada no lado esquerdo do meu corpo. De repente, ela se espalhou por todo o abdômen como uma onda profunda e devastadora. Tentei chamar por Caleb, mas minha voz saiu apenas como um sussurro. Ele estava na cozinha lavando o copo de água que eu quase não tinha conseguido usar. Quando voltou, me encontrou curvada para frente, com os 2 braços pressionando a barriga. Ele largou o copo na pia e correu até mim. Eu vou chamar uma ambulância. Dessa vez, eu não discuti. Tentei me levantar porque precisava urgentemente ir ao banheiro, mas meus joelhos falharam antes mesmo de conseguir dar um passo completo. Caleb me segurou pelos braços e me colocou no chão com cuidado. O carpete estava frio contra o meu rosto. Eu conseguia ouvir a voz dele falando com a atendente de emergência. Ele passou nosso endereço e explicou que eu estava com uma dor abdominal intensa, fraqueza e muita tontura. Contou que eu tinha ido ao hospital mais cedo e recebido alta poucas horas antes. A atendente perguntou se eu estava consciente. Caleb respondeu que sim. Então ouvi a voz dele mudar. Ele se corrigiu. Minha visão começou a ficar estreita, como se tudo ao meu redor estivesse desaparecendo aos poucos. A última coisa que eu conseguia enxergar era o pé da mesa de centro e a borda branca dos papéis de alta sobre a mesa. A última lembrança que tenho daquela noite em casa foi Caleb repetindo meu nome várias vezes. Quando os paramédicos chegaram, minha frequência cardíaca estava perigosamente alta e minha pressão havia caído. Minha pele estava pálida, fria e úmida. Minha barriga estava rígida por causa da dor. Eles colocaram oxigênio próximo ao meu rosto, abriram acesso na veia e me transferiram para uma maca. Caleb veio junto carregando meu casaco, meu celular e os documentos de alta apertados em uma das mãos. Durante o trajeto até o hospital, eu entrava e saía da consciência. Sempre que conseguia abrir os olhos, havia alguém verificando os monitores ou pedindo para eu continuar acordada. Eu ainda não sabia, mas aquele momento seria o início da descoberta de algo que ninguém tinha percebido algumas horas antes. A sirene parecia distante, como se viesse de uma rua diferente, de uma história que pertencia a outra pessoa. Então as portas da ambulância se abriram e eu fui levada novamente pela mesma entrada do hospital que Caleb e eu tínhamos deixado poucas horas antes. Foi exatamente ali que a minha história tinha começado. A enfermeira que viu minha pulseira de identificação e perguntou, indignada, quem havia autorizado minha alta era Lena Ortiz, a enfermeira responsável pelo setor de emergência naquela noite. Caleb entregou os documentos para ela. Lena analisou o horário da alta e depois conferiu os sintomas registrados na triagem.
Então ela olhou para mim. Ela não disse para eu me acalmar. Não falou que era apenas uma dor comum. Não tentou diminuir o que eu estava sentindo. Ela imediatamente chamou ajuda. Em poucos minutos, várias pessoas estavam ao meu redor. Coletaram sangue, iniciaram a aplicação de soro e trouxeram um aparelho portátil de ultrassom até a maca. Um médico passou o equipamento pelo meu abdômen enquanto observava a tela atentamente. Então o rosto dele mudou. Ficou sério e imóvel. Lena perguntou: "O que você está vendo?" "Líquido livre." "Muito líquido." Eu não entendi o significado daquelas palavras naquele momento. Mas Caleb entendeu. "Ela está sangrando?" Ninguém conseguiu dar uma resposta que o tranquilizasse. Enquanto preparavam sangue para uma possível transfusão, um resultado do laboratório apareceu. O teste de gravidez tinha dado positivo. Mesmo no meio daquela confusão, eu ouvi aquela palavra. "Grávida?" Minha voz saiu quase sem força. Lena se aproximou de mim. "Sim. Mas precisamos descobrir onde essa gravidez está localizada." Olhei para Caleb. Ele me encarava em choque. 14 meses tentando. 14 meses vendo testes negativos. Meses de atrasos, dúvidas e conversas sobre se deveríamos parar de analisar cada pequeno sinal do meu corpo. Eu estava grávida quando entramos naquele hospital pela primeira vez. A pessoa que deveria ter confirmado isso decidiu a resposta antes mesmo de pedir o exame. Pouco depois, a doutora Priya Shaw, da equipe de cirurgia obstétrica, chegou rapidamente. Ela se apresentou, analisou os resultados do ultrassom e examinou as informações disponíveis. Sua voz era firme, mas ela não tentou esconder a realidade. A gravidez parecia estar fora do útero, provavelmente dentro da minha trompa esquerda. A trompa provavelmente havia se rompido, causando um sangramento interno. Medicamentos não seriam suficientes para resolver aquilo. Eu precisava de uma cirurgia imediatamente. Sem o procedimento, minha vida estava em risco. Caleb segurou a lateral da maca. "Vocês conseguem salvar a gravidez?" A doutora Shaw olhou diretamente para nós. "Não. Uma gravidez ectópica não consegue sobreviver. E, neste momento, a prioridade é salvar a nora." As palavras chegaram à minha mente separadas, como se eu não conseguisse absorver tudo de uma vez. Grávida. Não poderia sobreviver. Perigo de vida. Eu descobri que estava esperando um bebê e, poucos minutos depois, descobri que poderia perdê-lo. Não havia tempo para entender nenhuma das duas coisas. Um formulário de consentimento foi colocado na minha frente. A doutora Shaw explicou que talvez precisasse remover a trompa que havia se rompido. Também explicou os riscos caso o sangramento continuasse. Tentei segurar a caneta, mas meus dedos não respondiam direito. Caleb segurou minha mão enquanto eu fazia uma assinatura que mal parecia com a minha. Quando começaram a mover a maca novamente, vi Lena pegar os documentos da alta que Caleb carregava e colocá-los dentro de uma bolsa transparente junto com meu celular. Ela estava guardando tudo aquilo que, mais tarde, poderia provar o que eu havia relatado e em que momento eu havia relatado. Mas naquela hora, eu não pensava em provas ou explicações. Eu só queria continuar acordada. Lembro de entrar em um elevador. E, enquanto as portas se fechavam, eu percebi que minha vida tinha mudado completamente em questão de horas. Eu me lembro de Caleb dizendo que me amava. Depois disso, tudo ficou escuro. O que aconteceu em seguida eu só descobri através do que Caleb me contou, dos relatos da doutora Shaw e do relatório cirúrgico que li algumas semanas depois. Quando a equipe começou o procedimento, uma grande quantidade de sangue já havia se acumulado dentro do meu abdômen. A gravidez ectópica tinha causado a ruptura da minha trompa esquerda. A doutora Shaw precisou remover a trompa danificada e controlar o sangramento enquanto as equipes de anestesia e transfusão trabalhavam para estabilizar meu estado. Enquanto isso, Caleb esperava sozinho. Mais tarde, ele me contou que passou aquelas horas revivendo cada momento desde a saída do hospital até chegarmos em casa. Ele lembrava de todas as vezes em que aceitou quando eu dizia que a dor não era tão grave. Lembrava de ter olhado para os papéis da alta e permitido que aquelas palavras o tranquilizassem.
Lembrava de cada minuto que passou antes de finalmente chamar uma ambulância. Uma enfermeira disse a ele que o fato de ter me levado de volta quando levou fez toda a diferença. Mas Caleb só conseguia pensar em uma coisa, que ele deveria ter feito isso antes. A cirurgia salvou a minha vida. Mas não conseguiu salvar a gravidez. Quando abri os olhos na manhã seguinte, Caleb estava sentado ao lado da cama, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Ele ainda usava a mesma roupa. Por alguns segundos, nenhum de nós disse nada. Então ele se levantou e segurou minha mão. Me desculpa. Eu estava cansada demais para perguntar pelo que exatamente ele estava se desculpando. Mais tarde naquela manhã, a doutora Shaw voltou ao quarto. Ela explicou que a ruptura havia acontecido na minha trompa esquerda e que o sangramento tinha sido grave. Eu precisei receber transfusão de sangue e ainda precisaria ficar sob observação. Meu útero e minha trompa direita permaneciam intactos, mas ela foi honesta ao dizer que não poderia garantir como seria minha fertilidade no futuro. Eu respeitei a forma como ela falou comigo. Ela não tentou criar falsas esperanças apenas para tornar a verdade mais fácil de ouvir. Ela também explicou que aquela gravidez nunca teria condições de se desenvolver normalmente. Mas saber disso não fazia a perda desaparecer. Durante mais de um ano, Caleb e eu imaginamos o momento em que finalmente veríamos um teste positivo. E quando esse momento chegou, ele aconteceu justamente enquanto pessoas lutavam para salvar a minha vida. Coloquei a mão sobre a barriga. Não existia um bebê que eu pudesse ter levado até o nascimento. Mas existia uma gravidez que nós desejamos e perdemos. As duas coisas eram verdade ao mesmo tempo. Antes de sair do quarto, a doutora Shaw parou por um instante. Alguém fez um teste de gravidez durante a sua primeira passagem pelo hospital? Olhei para Caleb. Não. A expressão dela mudou levemente. Ela não criticou outro médico na nossa frente. Não precisava fazer isso. A pergunta por si só já dizia muita coisa. Permaneci internada por vários dias. Sobreviver foi mais difícil do que eu imaginava. Algumas pessoas diziam que eu tinha sorte, mas eu não me sentia sortuda quando precisava de ajuda para sentar na cama ou caminhar até o banheiro. Eu não me sentia sortuda quando fechava os olhos e escutava novamente o som das rodas da maca correndo pelo corredor. Cada alarme no hospital fazia meu coração acelerar. Cada sensação diferente no meu abdômen me fazia pensar que talvez algo mais tivesse sido ignorado. Caleb praticamente não saiu do meu lado. Quando uma enfermeira ajustava meus medicamentos, ele perguntava sobre a dose. Quando o médico examinava minha cicatriz, ele queria saber se outro exame seria necessário. A atenção dele vinha do amor. Mas também vinha da culpa. No terceiro dia, eu conseguia sentir o peso do medo dele. Você precisa dormir, falei. Eu estou bem. Você não voltou para casa. Você não ficou longe daqui. Eu não vou deixar você sozinha. A palavra sozinha me atingiu de uma forma que ele provavelmente não imaginou. Eu não estava sozinha da primeira vez, respondi. Você estava comigo. Ele desviou o olhar. Na mesma hora, me arrependi de ter dito aquilo, mesmo sabendo que era verdade. Esse era o meu velho hábito. Eu podia ser a pessoa machucada e ainda assim sentir que precisava cuidar dos sentimentos de todos ao meu redor. Caleb se sentou novamente. Eu deveria ter levado você de volta. Eu pedi para não voltar. Eu deveria ter ignorado você. Não. O Dr. Mercer deveria ter me escutado. E pela primeira vez desde aquela noite, eu percebi que a culpa não pertencia apenas a uma decisão tomada em nossa sala de casa. Havia uma sequência inteira de momentos em que meu corpo tentou avisar que algo estava errado. Foi a primeira vez que qualquer um de nós pronunciou o nome dele depois da cirurgia. Por alguns segundos, o quarto ficou completamente em silêncio. Caleb tentou segurar minha mão, mas eu a puxei e coloquei debaixo do cobertor. Eu estava com raiva dele. Estava com raiva de mim mesma. Mas, acima de tudo, eu estava furiosa porque a confiança do Dr. Mercer tinha entrado no nosso casamento e feito nós dois duvidarmos daquilo que tínhamos visto e sentido com nossos próprios olhos. Naquela tarde, Miriam Cole, diretora de segurança dos pacientes do hospital, veio conversar conosco.
Ela carregava uma pasta e falava com aquele tom cuidadoso de quem já havia repetido aquelas palavras muitas vezes antes. Ela explicou que gravidezes ectópicas podiam evoluir rapidamente. Disse que alguns quadros de emergência poderiam mudar depois da alta. Afirmou que o hospital faria uma revisão interna do caso. Mas, em nenhum momento, ela usou a palavra erro. Perguntei diretamente se um teste de gravidez havia sido solicitado durante minha primeira passagem pelo hospital. Miriam abriu a pasta. Eu não quero tirar conclusões antes que a revisão seja concluída. A resposta era simples: tinha sido feito ou não tinha sido feito. Ela disse que precisava confirmar os registros oficiais. Então perguntei: o Dr. Mercer foi informado sobre a minha cirurgia? Sim. Ele continua trabalhando? Miriam hesitou por alguns segundos. Ele continua na escala enquanto a análise inicial está sendo realizada. Aquela resposta mudou algo dentro de mim. O hospital quase tinha perdido minha vida uma vez porque alguém tratou a minha própria percepção como um incômodo. E agora estavam pedindo que eu aceitasse mais uma explicação tranquila sem apresentar provas. Disse a Miriam que queria cópias de todos os registros das 2 visitas ao hospital. Ela continuou educada, mas a atmosfera mudou completamente. Aquela já não era uma conversa com uma paciente agradecida por ter sobrevivido. Era o começo de uma contestação. Recebi alta 4 dias depois da cirurgia. Dessa vez, a doutora Shaw revisou cada orientação comigo. Ela explicou quais sinais exigiam atendimento imediato e garantiu que Caleb e eu entendêssemos tudo. Ninguém disse que eu estava apenas ansiosa. Ninguém pareceu incomodado quando fiz perguntas. A diferença era enorme. Quando voltei para casa, minha recuperação fez meu mundo diminuir para apenas alguns cômodos. Eu ficava cansada depois de andar do quarto até a cozinha. Caleb preparava minhas refeições, organizava meus remédios e tentava prever tudo o que eu pudesse precisar. Quando eu fazia uma expressão de dor, ele perguntava de 0 a 10 quanto estava doendo. Quando eu ficava em silêncio, perguntava se eu estava tonta. Quando eu dormia por mais de 1 hora, ele verificava se minha respiração estava normal. No começo, eu deixei que ele fizesse tudo isso. Mas, aos poucos, o medo dele começou a parecer outra forma de controle sobre o meu próprio corpo. Certa tarde, ele tentou cancelar uma consulta de acompanhamento porque havia previsão de chuva congelante. Eu consigo decidir se estou em condições de ir, falei. Eu só estou tentando manter você segura. Eu sei. Mas segurança não pode significar que todas as outras pessoas decidam o que acontece comigo. Ele ficou em silêncio. A discussão terminou ali, mas a lição permaneceu. Caleb precisava entender que me proteger não era o mesmo que controlar todos os riscos da minha vida. E eu precisava aprender que dizer o que eu precisava não me tornava uma pessoa cruel. 2 semanas depois de voltar para casa, meus registros apareceram no portal do paciente. Abri os documentos sentada à mesa da cozinha, enquanto Caleb estava do outro lado olhando para mim. A primeira anotação da triagem registrava praticamente tudo o que eu havia relatado. Dor pélvica no lado esquerdo. Sangramento leve. Tontura. Fraqueza. Dor no ombro. Possibilidade de gravidez. Minha frequência cardíaca estava registrada acima de 100 batimentos por minuto. Minha pressão estava próxima do limite inferior do normal. Então veio a anotação do Dr. Mercer. Ele descreveu que eu estava apenas levemente desconfortável, mas com aparência saudável. Ele escreveu que meus sintomas haviam melhorado enquanto eu aguardava atendimento. Atribuiu a dor à menstruação e à desidratação. Não havia resultado de teste de gravidez porque nenhum teste havia sido solicitado. Não existia relatório de ultrassom. Não havia registro de um exame pélvico adequado. Também não havia uma nova avaliação detalhada explicando por que aqueles sinais de alerta poderiam ser considerados seguros para uma alta. O resumo da alta reduzia tudo a 2 condições comuns: cólicas menstruais. Desidratação. Caleb leu aquela anotação 2 vezes. Ele escreveu que você melhorou, disse ele. A dor diminuiu por alguns minutos. Mas você disse para ele que ainda estava fraca. Eu falei mais de uma vez. Peguei meu celular e abri minhas anotações. Cada registro ainda estava lá,
com o horário exato em que havia sido escrito. 13h47, dor forte na parte inferior esquerda. 13h52, tontura ao ficar em pé. 17h18, dor aumentando. 17h31, fraca, tonta, dor no ombro continua. 21h24, em casa. Dor temporariamente mais fraca. Ainda me sinto fraca. 22h41, dor piorou. Ombro dói. Quase caí novamente. Meu registro pessoal contava uma história completamente diferente daquela descrita pelo Dr. Mercer. Um relato mostrava uma mulher cujos sintomas estavam evoluindo durante horas. O outro apresentava uma situação simples, que aparentemente justificava uma alta rápida. Pedi uma reunião com a doutora Shaw. Ela teve cuidado para não transformar aquilo em uma conclusão jurídica. Mas respondeu minhas perguntas médicas de forma direta. Dor pélvica, sangramento e possibilidade de gravidez exigiam uma investigação sobre gravidez. Um teste negativo feito em casa anteriormente não eliminava a necessidade de uma avaliação adequada. A dor no ombro e a tontura poderiam ser sinais importantes quando analisadas junto com os outros sintomas. Então fiz a pergunta que mais me atormentava. Se tivessem descoberto antes, a gravidez teria sobrevivido? A doutora Shaw respirou fundo antes de responder. Não. Uma gravidez ectópica nunca consegue se desenvolver de forma viável. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Mas a ruptura poderia ter sido tratada antes de eu perder tanto sangue? Ela fez uma pausa. Um diagnóstico mais cedo geralmente oferece mais possibilidades de tratamento e reduz o risco de um sangramento grave. Aquela era a resposta que eu precisava ouvir. Nada poderia ter transformado aquela gravidez em uma gravidez saudável. Mas o risco para minha vida não precisava ter chegado àquele ponto extremo. A documentação da Lena trouxe outra parte importante da história. O registro inicial de segurança dela dizia que eu havia retornado ao hospital pálida, com pressão baixa e quase sem consciência, ainda usando a pulseira de uma alta de emergência recebida poucas horas antes. Ela tinha revisado a primeira ficha de triagem antes de perguntar quem havia permitido que eu fosse para casa. A preocupação dela não veio depois de saber o resultado. Não foi uma conclusão feita olhando para trás. Ela surgiu das informações que já estavam disponíveis dentro do próprio sistema do hospital. Miriam marcou outra reunião conosco. Dessa vez, Caleb e eu chegamos levando cópias dos documentos, a linha do tempo do meu celular e uma lista escrita de perguntas. Ela nos disse que a revisão preliminar havia encontrado oportunidades de melhoria. Eu passei minha carreira inteira trabalhando com pessoas e aprendi a reconhecer as palavras usadas quando alguém tenta evitar dizer algo diretamente. Uma oportunidade de melhoria não é uma explicação, respondi. Miriam juntou as mãos sobre a mesa. A revisão ainda está em andamento. Então continuem revisando. Mas não peçam para eu chamar isso de imprevisível quando os próprios registros mostram que ele nunca fez um teste de gravidez. Ela olhou para os documentos diante dela. Pela primeira vez, ela deixou de usar aquele discurso preparado. Eu entendo por que você está fazendo essas perguntas. Eu não estou perguntando se você entende. Estou perguntando se o hospital vai responder. Solicitamos uma avaliação independente. O Dr. Mercer apresentou sua própria versão dos acontecimentos. Ele afirmou que gravidezes ectópicas podiam ser difíceis de identificar nos estágios iniciais. Destacou o resultado negativo do meu teste de gravidez em casa e o fato de a dor ter diminuído temporariamente enquanto eu esperava. Mas, para mim, ainda faltava uma pergunta fundamental. Por que, diante de tantos sinais, ninguém investigou a possibilidade que poderia explicar todos eles? O Dr. Mercer descreveu meus sinais vitais iniciais como não sendo criticamente anormais. Cada uma das justificativas apresentadas por ele poderia, isoladamente, parecer possível. Mas nenhuma delas respondia ao ponto principal. Ele não havia solicitado o exame que revelaria que eu estava grávida. Ele não investigou porque uma possível gestante apresentava dor pélvica em apenas um lado, sangramento, fraqueza e dor no ombro. Ele também não fez uma nova avaliação dos sintomas antes de concluir que eu estava segura para receber alta. Durante várias semanas, o processo de investigação avançou lentamente. E aquela espera se tornou outro tipo de peso sobre mim. Meu corpo estava se recuperando da cirurgia,
mas a investigação me mantinha presa naquela noite em que tudo aconteceu. Havia dias em que eu pensava em desistir. Eu estava cansada de explicar a mesma história, cansada de abrir o portal do paciente, cansada de ver os momentos em que eu mais senti medo serem transformados em frases frias de relatórios médicos. Caleb nunca tentou me convencer a continuar. Em vez disso, ele apenas perguntava: "O que você quer fazer?" Parecia uma mudança pequena, mas eu percebi. "Eu quero que o registro mostre o que realmente aconteceu", respondi. "Mesmo que ninguém goste da forma como isso vai parecer." Os avaliadores independentes reconstruíram toda a sequência dos acontecimentos. Eles compararam minhas anotações no celular com o registro da triagem, as decisões do Dr. Mercer, o horário da alta, a ligação de emergência feita por Caleb, as observações dos paramédicos e os resultados encontrados durante a cirurgia. A linha dos acontecimentos ficou clara. Meus sintomas começaram horas antes da primeira visita ao hospital. A possibilidade de gravidez estava registrada. Nenhum teste de gravidez hospitalar foi realizado. Nenhum exame de imagem pélvico foi solicitado. Eu recebi alta ainda apresentando fraqueza. Cerca de 3 horas e meia depois, eu desmaiei devido ao sangramento interno. A segunda equipe de emergência identificou a gravidez e o sangramento abdominal quase imediatamente. A investigação também analisou o ambiente em que o Dr. Mercer tomou aquela decisão. O setor de emergência estava lotado. A administração acompanhava a rapidez com que os médicos conseguiam liberar pacientes. O Dr. Mercer era visto como alguém eficiente e rápido nas decisões. Também já existiam preocupações anteriores sobre a forma como ele se comunicava com pacientes e enfermeiros que questionavam suas conclusões. Mas essas preocupações nunca resultaram em mudanças significativas, porque seus indicadores de desempenho continuavam positivos. A pressão do ambiente não fez com que ele ignorasse meus sintomas. Ela ajudou a criar um sistema onde ignorá-los podia parecer eficiência. Lena também participou da investigação. Mais tarde, ela contou a Miriam que tinha medo de sofrer consequências por ter questionado aquela alta. O hospital ofereceu proteção formal a ela e incluiu suas observações no relatório final. A doutora Shaw forneceu a avaliação médica. Os revisores concluíram que uma investigação sobre gravidez deveria ter sido feita durante minha primeira visita. Eles apontaram que o Dr. Mercer encerrou o processo de diagnóstico cedo demais e tratou sinais de alerta diferentes como se fossem problemas separados e sem importância. A conclusão final foi direta. Falha diagnóstica evitável. Li aquelas palavras várias vezes. Elas não traziam a gravidez de volta. Não devolviam o sangue que eu havia perdido. Não apagavam a cicatriz da cirurgia. Mas, pela primeira vez, elas colocavam em palavras aquilo que eu sabia desde o começo daquela noite. Meu corpo tentou me avisar. E eu precisava que alguém tivesse escutado. Eles fizeram algo além disso. Eles colocaram a responsabilidade exatamente onde ela deveria estar. O hospital marcou uma reunião formal de esclarecimento. Miriam sentou novamente diante de Caleb e de mim, mas dessa vez ela não trouxe aquele discurso cuidadosamente neutro que tinha usado quando eu ainda estava internada. Ela reconheceu que minha primeira avaliação havia sido incompleta. Reconheceu que eu não deveria ter recebido alta sem um teste de gravidez e sem uma investigação adequada. Reconheceu que o atraso no diagnóstico me expôs a um risco de vida que poderia ter sido evitado. Então, em nome do Lakeshore Regional, ela pediu desculpas. Durante muito tempo, imaginei que ouvir aquelas palavras me faria sentir vitoriosa. Mas não foi isso que aconteceu. Eu senti alívio. Mas também senti cansaço. A responsabilização não apagava o que aconteceu. Ela apenas encerrava a discussão sobre se aquilo realmente tinha acontecido. O Dr. Mercer foi afastado de atendimentos de emergência sem supervisão enquanto a avaliação profissional continuava. Como parte do processo de correção, ele precisaria trabalhar acompanhado, participar de treinamento sobre incerteza diagnóstica, emergências relacionadas à saúde reprodutiva e melhorar sua forma de comunicação com pacientes e equipes. O hospital também mudou o sistema de avaliação interna que antes valorizava a rapidez no atendimento sem considerar adequadamente os riscos envolvidos. Depois de algum tempo, o Dr. Mercer enviou uma declaração por escrito. Esperei alguns dias antes de ler. Ele admitiu que havia chegado a uma conclusão antes de reunir todas as informações necessárias.
Reconheceu que minha insistência e minhas preocupações deveriam ter feito com que ele reconsiderasse a situação. Também afirmou que a pressão do setor de emergência influenciou sua decisão, mas deixou claro que isso não justificava o que aconteceu. Ele não pediu que eu o perdoasse. E eu agradeci por isso. Perdoar não era mais uma obrigação que eu precisava cumprir com alguém que havia causado aquela dor. O hospital cancelou os custos relacionados à cirurgia de emergência e à internação. Um acordo também cobriu minha perda de renda, o tratamento psicológico contínuo e as avaliações relacionadas à minha fertilidade. Caleb e eu aceitamos depois de receber orientação independente. O dinheiro não era uma compensação pela gravidez que perdemos ou pelo medo que sentimos. Nenhuma quantia seria capaz de colocar um valor justo nessas coisas. Era apenas uma das consequências. As consequências mais importantes apareceram nas novas políticas do hospital. Pacientes em idade reprodutiva que chegassem com sintomas abdominais ou pélvicos relevantes precisariam ter o estado de gravidez documentado, a menos que recusassem o exame. Pacientes com alterações nos sinais vitais ou sintomas ainda sem explicação precisariam passar por uma nova avaliação antes de receber alta. Os enfermeiros receberam um caminho oficial de proteção para levantar preocupações quando a conclusão de um médico não correspondesse ao estado real do paciente. Retornos rápidos ao hospital envolvendo piora significativa passaram a gerar uma revisão automática de segurança. Lena ajudou a criar esse novo processo de alerta. A doutora Shaw garantiu que o novo protocolo para emergências reprodutivas fosse baseado em prática médica real, e não apenas em palavras bonitas para parecer correto. Eu aceitei revisar uma vez a parte do material destinada aos pacientes. Mas recusei os pedidos para me tornar o rosto público permanente dessas mudanças. O hospital já tinha levado uma parte grande demais da minha vida. Eu não permitiria que minha recuperação se transformasse em mais uma responsabilidade que esperavam que eu carregasse. A recuperação física levou meses. A recuperação emocional foi muito menos previsível. Havia dias em que eu me sentia forte, como se finalmente estivesse retomando minha vida. Em outros, uma simples cólica ou desconforto na barriga fazia com que eu pegasse o celular e começasse a procurar sintomas na internet. O cheiro de desinfetante hospitalar fazia meu coração acelerar. Eu mantinha as luzes do corredor acesas durante a noite porque a escuridão me lembrava do momento em que perdi a consciência no chão da sala. A terapia me ajudou a entender a diferença entre estar atenta e viver em constante medo. Também me ajudou a aceitar a perda da gravidez sem precisar me convencer de que eu não tinha direito de sofrer. Caleb participou de várias sessões comigo. Durante semanas, ele carregou a culpa de acreditar que deveria ter passado por cima da minha decisão e me levado de volta ao hospital antes. Eu carregava a culpa de pensar que deveria ter insistido mais durante a primeira consulta. No fundo, nós dois estávamos colocando a responsabilidade final sobre duas pessoas assustadas que apenas confiaram em um profissional. Nós tomamos decisões imperfeitas. Mas o Dr. Mercer tinha o treinamento, a autoridade e as informações necessárias para tomar uma decisão segura. Com o tempo, Caleb parou de acompanhar cada movimento meu como se algo ruim fosse acontecer a qualquer momento. Ele começou a perguntar que tipo de ajuda eu queria antes de tentar resolver tudo por mim. E eu comecei a responder com sinceridade. Às vezes, eu queria que ele ficasse ao meu lado. Às vezes, eu precisava de espaço. Alguns dias eu queria conversar sobre a gravidez que perdemos. Em outros, eu só queria passar uma noite sem mencionar hospitais, investigações ou tratamentos de fertilidade. Nós não decidimos imediatamente se tentaríamos ter um filho novamente. A doutora Shaw confirmou que meu útero e minha trompa direita permaneciam preservados, mas ela não prometeu que tudo seria fácil ou garantido. Caleb e eu decidimos que não transformaríamos a incerteza em mais um prazo que precisávamos cumprir. Nosso casamento não voltou a ser exatamente como antes. Ele se tornou menos perfeito por fora, mas muito mais verdadeiro. Meses depois, fui a uma consulta médica de rotina com uma nova médica. Quando ela recomendou um tratamento, eu fiz perguntas. Perguntei por que aquela opção era indicada. Perguntei se existiam alternativas. Perguntei quais sinais deveriam me fazer procurar ajuda imediatamente. Por um breve momento, aquela velha sensação voltou. A vontade de pedir desculpas por estar ocupando o tempo dela. Mas dessa vez, eu não pedi. A médica respondeu cada pergunta com calma.
Nada extraordinário aconteceu. E justamente por isso aquele momento foi tão importante. Uma conversa simples se tornou uma das maiores provas de que eu estava me recuperando. Eu não tinha perdido completamente a confiança na medicina. Eu tinha aprendido a diferença entre uma experiência baseada em conhecimento e uma autoridade que não aceita ser questionada. Mais tarde, o hospital me convidou para participar do Conselho de Segurança de Pacientes e Familiares. Aceitei colaborar, mas de forma limitada. Na primeira reunião, levei comigo o mesmo celular onde estavam registradas minhas primeiras anotações sobre os sintomas. Falei sobre como uma pessoa tranquila pode facilmente ser confundida com uma pessoa que está segura. Expliquei que alguém acostumado a ser educado e evitar conflitos pode descrever uma dor intensa sem levantar a voz ou demonstrar desespero. A escuta de um paciente não deveria depender de quão dramaticamente ele consegue expressar sofrimento. Depois da reunião, Lena se aproximou de mim no corredor. Ela perguntou: "Como você está?" "Melhor", respondi. Foi a primeira vez que aquela palavra realmente pareceu verdadeira. Não completamente curada. Não igual ao que eu era antes. Mas melhor. Quase um ano depois da cirurgia, o hospital enviou os documentos finais do caso encerrado. Coloquei tudo em uma caixa junto com os papéis originais da alta e a pulseira que eu havia usado durante aquelas 2 visitas de emergência. Durante meses, aquela pulseira representou o momento em que a certeza de outra pessoa pareceu valer mais do que aquilo que meu próprio corpo estava dizendo. Agora, ela representava uma prova. Uma lembrança de que minha voz tinha importância. Fechei a caixa e guardei em um lugar onde eu pudesse deixar aquela parte da história descansar. A linha do tempo que eu tinha criado no celular continuou comigo, mas seu significado mudou. Antes, aquelas anotações eram apenas uma forma de organizar o medo e tentar provar que algo estava errado. Depois, elas se transformaram em uma ferramenta para cuidar de mim. Criei um pequeno cartão com informações importantes, os medicamentos que eu usava, meu histórico de saúde e as perguntas que eu queria fazer durante cada consulta. Passei a carregá-la na carteira. A pulseira do hospital ficou no passado. A minha voz, não. Eu entendi que não precisava da autorização de ninguém para dizer quando algo em meu corpo não estava certo. E nunca mais confundiria ser ignorada com estar realmente segura.